E após eu ter testado o Galaxy A54, chegou a vez de pôr em mãos o M54. Ele tem um único objetivo, que é tomar o posto do melhor celular custo-benefício do Galaxy A54. Será que ele consegue isso? A gente vai descobrir agora no review do Galaxy M54 aqui no Oficina da NET. E vamos falar um pouco sobre as câmeras do Galaxy M54. Ele chega com o sensor principal de 108 megapixels, tem ainda um sensor ultra-wide de 8 megapixels e para finalizar um sensor macro de 2 megapixels, que sinceramente não precisava existir. Na câmera frontal a gente tem um sensor de 32 megapixels e esse cara aqui é capaz de gravar vídeos em 4K a 30 frames, seja na câmera principal ou na câmera frontal, que é a que eu estou gravando agora no momento. A câmera principal é estabilizada, essa frontal aqui você pode ver que, apesar de estar boa a estabilização, ela é eletrônica, não é ótica. E quem é familiar com as câmeras da Samsung sabe que ela adiciona aquele pingo de saturação nas fotos, deixando as cores bem mais vivas e salientes. Isso aconteceu em todos os smartphones que a gente testou ultimamente. E muitas pessoas gostam desse perfil de fotos, pois elas já saem mais prontas, né, para você usar em redes sociais. O meu gosto pessoal vai por essa linha aí também. Uma coisa que eu tenho notado nas câmeras da Samsung é uma padronização, seja no celular aqueles mais baratinhos como o A14 e M14 que a gente já testou por aqui, ou nos celulares mais caros também, como o S23 Ultra. Você terá sempre um estilo de foto, e isso é bom, porque mesmo nos celulares mais baratos você vai ter uma qualidade de câmeras aceitável, o que é bem legal. Outro aspecto importante a mencionar nas fotos da Samsung é a nitidez. Há 2 anos havia uma nitidez exagerada, algo que foi atenuado em 2022 e melhorado agora em 2023. A foto sai com uma boa nitidez, mas sem aqueles exageros. Você olha para ela e diz, nossa, essa foto aqui tem qualidade. E o alcance dinâmico não me parece ter modificado. Você consegue ver o HDR trabalhando bem para equilibrar cores no céu, mesmo tirando fotos sob a sombra. E quer saber se vale a pena tirar uma foto com o 108 megapixels ativo? Bem, ela serve exclusivamente para você dar zoom na imagem sem perder qualidade, o que é bom, mas o peso da imagem é tão grande, então fique ciente disso que vai precisar talvez comprar um celular de 256 GB se você quer usar só o 108 megapixels. Eu digo isso pois, se você não utilizar o 108 megapixels ativo, que é uma função, você vai tirar fotos em 12 megapixels. Ele vai fazer o pixel binding, que combina pixels para poder deixar uma foto com mais claridade. As fotos noturnas estão ótimas também, mas eu preciso dizer que se faz necessário ligar o modo noturno da câmera, senão há um movimento e logo a foto não fica tão boa quanto deveria. Tem borrão na foto, tem ruído, ou seja, quer tirar uma foto noturna com os celulares da Samsung, ativa o modo noturno. É bem simples. E a selfie segue o mesmo estilo, com uma boa nitidez e cores. O alcance dinâmico não é tão bom na câmera frontal quanto na câmera principal, principalmente se você fizer fotos contra o sol, assim, com seu rosto contra o sol. O modo retrato ele esmaece os cantos às vezes demais, mas o recorte fica muito bom. Olha só, você quando pega o celular em mãos, você vai precisar fazer uma configuração na câmera selfie, que é remover o embelezamento. Em 2023, a Samsung ainda deixa filtros ativos na câmera. Já aproveite, se ainda não fez, e ative também as grades para alinhar melhor as fotos. Você pega lá a gradezinha, aquelas linhas, e você consegue deixar a foto alinhada, não fica aquela foto torta, que dá um terror quando você vê depois de pronto. E agora, a gente vai falar sobre a bateria do Galaxy M54, que tem uma capacidade de 6.000 mAh e promete entregar uma autonomia que, olha, nunca foi vista antes. E no teste de bateria aqui da Oficina da NET, onde a gente coloca o smartphone em 7 diferentes cenários durante um período de 7 horas e 45 minutos, para ver se ele aguenta tudo isso de tela ligada, e que a ideia aqui é simular o uso diário pesado. E se no final do teste o celular chegar com bateria, ele é considerado um bom resultado. Bem, o M54 não só completou o período inteiro, como ainda sobraram 38% de bateria. Isso resultou ele como o celular com a melhor posição no nosso ranking, onde a gente já analisou mais de 50 smartphones. Ou seja, certamente se você quer um celular com bastante bateria para usar intensamente e ainda assim no final do dia sobrar, o que eu digo é o Galaxy M54. Ele foi o melhor em bateria. Exatamente. E o tempo de carregamento dele que nos deixou bastante encabulados. Foram 2 horas e 44 minutos para completar a carga de 0 até 100.
Isso por culpa do carregador de 15 watts que a Samsung manda na caixa. A Samsung envia o carregador com essa capacidade ruim para um smartphone desse porte e não só desse porte. Outros smartphones como o A54 e toda a linha A14 e A34, esses celulares todos estão vindo com um carregador de 15 watts. E isso é inadmissível em 2023, Samsung, vocês precisam melhorar. Os celulares até os topo de linha estão vindo com um carregador muito fraco. Ou seja, a gente precisa deixar o celular carregando de noite para conseguir ter a bateria completa pela manhã. E quando a gente está falando de performance no Galaxy M54, ele tem basicamente o mesmo hardware do Galaxy A54, que é um processador da própria Samsung, o Exynos 1380, tem 8 GB de memória RAM e versões de 128 ou 256 de armazenamento interno. 128 já é suficiente para você, eu garanto. É um conjunto que consegue desempenhar razoavelmente bem. Mas como que ele foi comparado com o seu antecessor? No AnTuTu Benchmark, por exemplo, um dos testes mais completos, o M54 fez 439 mil pontos contra 455 do M53. Já em outro teste de performance, que é o CPU Throttling, o M54 fez 227 mil pontos contra 194 do M53 e 217 do A54. Eu vou deixar um link aí na descrição onde você pode ver esse ranking completo com todos os 4 benchmarks diferentes que a gente analisa para ver os pontos, tá bem? Já em jogos, não foi diferente. O Fortnite, o M54 fez 43 frames de média com 31 de mínima, contra 30 de média e 15 de mínima do M53. Já o A54 fez 54 frames de média com 40 de mínima no Fortnite. E já em Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados que a gente analisa por aqui, o M54 também levou a melhor. Ele fez 40 frames de média contra 30 do M53. E o A54 nesse jogo foi decepcionante, ele fez apenas 27 frames de média, considerado não roda em nossos testes. Então fica comprovado aqui que a Samsung trouxe melhorias em performance em relação à geração passada, e isso é ótimo, né? Mas também os dados são inconsistentes entre os celulares da mesma geração. Por vezes o A54 vai melhor e por vezes o M54, o que é bem estranho, afinal eles têm praticamente o mesmo hardware. Ah, você viu esse teste completo de jogos e performance aí, né? Então conheça o nosso outro canal no YouTube, o Roda Liso. Ali a gente testa cada celular que passa por aqui em vários jogos pesados. Então se você está procurando por um celular para jogar, dá uma corrida lá porque certamente a gente já deve ter analisado ele e você vai ver se os games rodam bem ou não. Bem, a construção desse aparelho aqui é feita em plástico na parte de trás. Plástico. O frame ele é feito de plástico também. Na frente a gente tem vidro. Não tem proteção contra água e poeira. É mais um smartphone da Samsung que herdou aquele design da linha S, mantendo a simplicidade e o conjunto de câmeras com sensores separados e saltados aqui nessa parte de trás do aparelho. Essa frente aqui tem bem menos bordas do que o A54, mas ainda assim estão aqui. A tela tem proteção Corning Gorilla Glass 5 e ele conta com um sensor de impressões digitais aqui na lateral, que é no botão de desligar, do lado dos botões de volume. Ele possui então um som mono, não conta com entrada de fones de ouvido e não tem proteção contra a água que eu já falei. É um aparelho simples, com acabamento modesto e nesse quesito aqui o A54 leva vantagem. Mas mesmo assim é um celular muito bonito, mantendo o padrão de 2023 da Samsung. Agora vamos dar uma passada aqui por essa tela. Como você já viu, ele tem bordas ainda, né? Mas é uma tela muito boa. Um painel Super AMOLED Plus com 6.7 polegadas ocupando 85% da área frontal, no qual eu julgo ser adequado para o uso constante diário. Tem uma resolução Full HD estendida com 120 Hz de atualização. As cores são vibrantes e bem fortes e tem um brilho suficiente, mas assim, não é tão forte para você olhar ele sob o sol. Vai pecar quando estiver muito iluminado. E no dia que eu gravei o review aqui desse M54, ele estava custando R$ 1.600, mais barato até que o A54 no dia, a versão de 128, é claro. Isso representa 47% a menos do valor original lançado por ele, ou seja, pouco mais de 3 meses desde o seu lançamento, já perdeu a metade do valor, o que mostra que ele chegou custando caro. Mas afinal, quanto é o valor ideal para você pagar pelo M54? Analisando alguns concorrentes que estão nessa faixa de preço, a gente tem o famigerado S20 FE como concorrente. Sim, eles têm similaridades. O S20 FE ele performa melhor, tem IP68, mas por ser mais recente, o M54 vai entregar mais atualizações
Sem falar na bateria que, meu Deus, dura quase o dobro. A gente tem outro concorrente que é o A54, que eu já falei aqui. Eles estão na mesma faixa de preço, tem o mesmo processador, a diferença está no conjunto de câmeras, na construção e, é claro, na bateria. A câmera principal do M54 tem 108 megapixels contra 50 do A54. Essa pode ser uma diferença de qualidade nas fotos noturnas. Não é tanto assim, mas sim. Respondendo então à pergunta anterior, o valor ideal para pagar por ele é abaixo de R$ 1.600, o valor cujo ele encontra-se no momento, ou seja, está valendo muito a pena você comprar o M54. E respondendo a sua pergunta com relação ao M54 versus o A54. Bem, a construção do M54 é pior. Ele tem uma tela que é levemente mais brilhosa, segundo a própria Samsung. As câmeras são praticamente as mesmas em termos de resultado de imagens. Aqui a gente tem um sensor de 108 megapixels contra 50. O que o M54 manda muito bem, melhor do que o A54, é no quesito de bateria. Durou muito mais. Agora, se você prefere proteção contra água, IP68, por exemplo, um som estéreo, vai ter que recorrer ao A54. A gente não possui isso aqui no M54. A questão de faixa de preço, os dois estão praticamente na mesma faixa de preço, aliás, praticamente o mesmo valor. Ou seja, se você quer um celular com mais bateria, é o M54. De resto, o A54 vai melhor. E o Galaxy M54 recebeu as seguintes notas. Ele recebeu 9 para as câmeras, 10 para a bateria, foi o melhor celular em bateria que a gente já testou. 8.1 para performance, ele ficou abaixo do Galaxy A54, ficou com 8.3. Ele tem 8.5 em design e construção, também ficou abaixo do A54 nesse quesito, e 8.6 para tela. Totalizando assim um total de 8.8 como nota geral. É um dos melhores celulares nessa faixa de preço de R$ 1.500 para você comprar atualmente. Quer ver um comparativo entre o A54 e o M54? Deixe aí nos comentários que a gente faz para vocês, tá bem? Grande abraço, até o próximo vídeo.